A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Sandro Pedro, aqui no canal Eclesiastes 11:5, hoje para gravar mais esse vídeo, que receberá o título As 32 Direções, as 32 Nações da OTAN, os 32 Comandantes da Síria e os 32.000 de Gideão. Mas antes de tudo, eu, Pedro, vou relembrar as palavras de Deus ali em Apocalipse 17, que Deus fala que a cidade de Roma é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Deus fala que essa mulher vestida de azul e vermelho é a cidade de Roma. A mãe das prostitutas significa a mãe das falsas religiões do mundo. Por que as 32 direções? Na bússola, que foi um equipamento inventado no país da China, ela tem aquela estrela no meio chamada de a Rosa dos Ventos. E não são apenas as direções norte, sul, leste e oeste. Tem 32 direções na Rosa dos Ventos, na bússola, que foi inventado no país da China. E não podemos esquecer de relembrar que o reinado do bode de Daniel 8, que são as nações da OTAN, que significa a Organização do Tratado do Atlântico Norte, são 32 nações fortemente armadas, que Deus falou que vai enviar ainda contra o Irã nesse tempo do fim, para se cumprir as palavras de Deus que diz que o bode irá com todo o seu furor sem encostar no chão contra o carneiro de 2 chifres, sendo que Deus falou que esse carneiro de 2 chifres é o rei da Média e da Pérsia, que fica no país do Irã. Deus fala que isso seria nesse fim dos tempos. Quando fazia 3 anos que Israel não guerreava contra a Síria, quando deu 3 anos, o rei de Israel falou com o rei Josafá, o rei de Judá, para irem contra Ramote Gileade, que fica em Israel, mas tinha já sido tomado pelo rei da Síria. Então o rei de Israel, juntamente com Josafá, chamaram 400 profetas para perguntar se ele devia ir ou não guerrear contra o rei da Síria, que estava em Ramote Gileade, que fica ali em Israel. Todos os profetas, todos esses 400 profetas falaram que ele devia ir porque a vitória era certa. Mas Josafá, rei do Judá, falou: você ainda tem algum profeta? Então o rei de Israel falou: ainda tem um, mas ele só fala coisa má a meu respeito. Daí o que Josafá, rei de Judá, falou: não fala assim de um profeta. Então quando Micaías, o profeta, chegou a falar que a vitória era certa. Mas o rei de Israel insistiu, perguntando: ei, eu não falei para falar comigo somente a verdade? Então Micaías, o profeta de Deus, o único entre os 400, depois dos 400 que era profeta mesmo de Deus, falou que Israel iria perder a guerra. Tanto que Micaías, o profeta, ele falou na visão que viu o trono de Deus e também o exército dos anjos de Deus, tanto à esquerda como à direita. Sendo que um desses anjos que estavam nos exércitos de Deus deu um passo à frente e falou que iria
enganar o rei de Israel. Mas como? Deus perguntou como é que ele ia enganar o rei de Israel para irem contra o rei da Síria e perderem a guerra. Então, o anjo que deu um passo à frente falou para Deus: eu vou entrar na boca desses 400 profetas para que enganem o rei. Então Deus falou: se tu acha que vai conseguir, então vá. Então, esse espírito mentiroso que Deus enviou para esses 400 profetas falaram para o rei de Israel, Acabe, que ele iria ganhar a guerra. Mas Josafá, rei de Judá, falou: você tem mais algum profeta entre esses? Então o rei Acabe falou: tem ainda um, Micaías, filho de Imlá, mas ele não fala nada de bom a meu respeito. Tanto que um dos profetas do rei de Israel, quando Micaías estava falando que Israel iria perder essa guerra contra o rei da Síria, deu um soco no nariz de Micaías. Então, quando o Israel foi contra o rei da Síria, que estava em Ramote Gileade, que ficava ali em Israel, mas estava sendo tomada pela Síria, quando o rei de Israel foi, mas antes de do rei de Israel ir, ele falou: vou me disfarçar e entrarei na guerra disfarçado. E Josafá foi com as roupas reais. O próprio rei de Israel pediu para Josafá, rei de Judá, ir com as roupas reais. Na verdade, nem se importando com o rei de Judá. Sendo que aconteceu que um dos exércitos da Síria lançou uma flecha sem alvo algum, e pela permissão de Deus essa flecha atingiu o próprio rei de Israel, Acabe, aonde ele falou: me tirem daqui porque estou ferido. O rei de Israel falou. E ficou durante a noite inteira encostado no seu carro, vendo a guerra, vendo Israel perder. E nessa noite, o rei Acabe morreu, e o carro que ele estava ficou uma poça de sangue por causa da flecha, e foi levado esse carro para lavar aonde se banhavam as prostitutas. E esse sangue que escorreu desse carro, os cachorros vieram lamber o sangue que saiu de Acabe, para se cumprir as palavras de Deus que disse que os cães iam lamber o seu sangue. Então, mas antes de Acabe, o rei de Israel, levar a flechada, foi mandado 32 comandantes para matar, 32 comandantes da Síria para matar o rei de Israel. Quando eles viram que um homem vestido de roupas reais, viu que ele berrou, viram que não era o rei de Israel e deixaram de persegui-lo. E Deus preservou assim a vida de Josafá, rei de Judá. Mas quando um do exército da Síria atirou uma flecha sem alvo algum, pela permissão de Deus, essa flecha atingiu o rei Acabe, o rei de Israel, e ele faleceu. Então, sobre os 32 mil de soldados de Israel que Gideão tinha, Gideão, que Deus escolheu para liderar o exército de Israel, de 32 mil soldados, Deus falou para os medrosos voltarem para casa, e depois fez um teste do jeito que os soldados iriam beber a água, e do jeito que Deus queria que os soldados bebessem, só 300 soldados
Deus escolheu desses 32 mil para vencer a guerra contra os midianitas. Esse aqui, hoje dia 18 de agosto de 2025, com esse vídeo, com o nome As 32 Direções, as 32 Nações da OTAN, que é o reinado do bode de Daniel 8, os 32 comandantes da Síria e os 32 mil soldados de Gideão. Porque Deus quis que o povo de Israel vencesse com pouca gente, para o povo não se gloriar e falar: ai, foi com a nossa força que vencemos essa guerra, sendo que foi pela força de Deus. Como a palavra de Deus diz, que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então vamos aproveitar, agora com 11 minutos de vídeo, aproveitar e falar sobre a construção do segundo templo de Jerusalém, que foi feito pelo Herodes o Grande, como eu, Pedro, falo, o grande monte de esterco, porque Herodes o Grande, que construiu o segundo templo de Jerusalém, ele mandou matar as crianças em Belém, com a intenção de matar Jesus ainda quando criança. Agora eu, Pedro, continuando esse vídeo, que como vocês viram, a minha esposa ligou lá de Curitiba. Graças a Deus, 14 anos de casado, nesse dia 29 de abril de 2025. Continuando o vídeo sobre quem construiu o segundo templo de Jerusalém. O segundo templo de Jerusalém foi construído por Herodes o Grande, como eu, Pedro, vos disse, o grande monte de esterco, porque Herodes ele mandou matar as crianças em Belém com a intenção de matar Jesus ainda criança, quando Satanás entrou em Herodes. Então, esse foi o que construiu o segundo templo de Jerusalém. Sim, o mesmo templo, segundo templo de Jerusalém, onde Jesus, irado, falou para os sacerdotes de Jerusalém: não façais da casa de meu pai casa de comércio, e derrubou as mesas, derrubou as moedas, expulsou os animais. Então os sacerdotes de Jerusalém falaram: com que sinal nos mostras para fazeres tal coisa? Então Jesus falou: destrui esse templo, e em 3 dias o erguerei. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição, não desse templo feito por mãos de homens. Então os sacerdotes judeus falaram para Jesus: eis que esse templo foi construído em 46 anos, e você o erguerá em 3 dias? Sem esquecer que esse canal Eclesiastes 11:5 com o Sandro Pedro, Deus pôs em meu coração de criá-lo no dia 26 de abril de 2022, quando o Pedro tinha 46 anos. O que aconteceu no dia 26 de abril de 1500? Houve o primeiro culto pagão católico apostólico romano na Bahia, aqui no Brasil, no dia 26 de abril de 1500. Tanto que na semana da morte desse falso profeta Papa Francisco, tanto que na mesma semana da morte desse falso profeta Papa Francisco, essa cruz que foi usada nessa primeira missa pagã aqui na Bahia, aqui no Brasil, estava circulando pelo Brasil. E no dia 26 de abril de 2025, deu 3 anos exatos desse canal, e no dia 21 de abril de 2025, a morte, entre aspas, do falso profeta e demônio Papa Francisco. No dia 21 de abril de 2025, foi aniversário da fundação da cidade de Roma, que foi fundada em 21 de abril de 753 a.C. Falar em Roma, vamos relembrar o Vesúvio, quando Deus fez entrar em erupção e destruiu a cidade de Pompeia no ano 79
depois de Cristo. Sendo que nesse tempo que o vulcão Vesúvio, que Deus fez o vulcão Vesúvio destruir Pompeia, reinava o imperador Tito. O mesmo imperador Tito que mandou os soldados romanos destruir Jerusalém e o segundo templo de Jerusalém, o imperador Tito, o que mandou os romanos destruir o segundo templo de Jerusalém. E também foi o mesmo imperador que estava reinando quando Deus fez o vulcão Vesúvio entrar em erupção e destruir a cidade de Pompeia. Então, vamos ver agora áudios que eu, Pedro, baixei. Também o áudio sobre a passagem bíblica que fazia já 3 anos que Israel não guerreava contra a Síria. Mostra também o profeta Micaías, que viu o trono de Deus numa visão e os exércitos de Deus, os anjos de Deus, o exército, tanto à direita como à esquerda. E também o rei de Israel mandou prender o profeta Micaías e numa prisão e dar só pão e água para ele. Sim, ontem eu, Pedro, no dia 17 de agosto de 2025, levei 3 fatias de pão e meia para simbolizar essa profecia do profeta Micaías, quando fazia 3 anos que Israel não guerreava contra a Síria. Por que 3 fatias sem nada passada nelas? 3 fatias e meio. Uma fatia simbolizando um tempo, mais 2 fatias simbolizando 2 tempos, e a metade de uma fatia simbolizando meio tempo. Para Deus, um tempo é igual a 1 ano. 2 tempos é igual a mais 2 anos. E meio tempo igual a 6 meses. O total das 3 fatias e meia é como se eu, Pedro, estivesse comendo esse pão seco, simbolizando os 3 anos e meio. Não esquecendo, novamente eu, Pedro, vou falar, que o imperador romano que mandou o exército de Roma destruir o segundo templo de Jerusalém era o imperador Tito. O mesmo imperador que estava reinando quando Deus fez o vulcão Vesúvio entrar em erupção e destruir Pompeia, 9 anos depois, no ano 79 depois de Cristo. Vejam os vídeos, vejam os áudios e não esqueçam o que Jesus falou. Assim como o relâmpago sai do ocidente. Não, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a minha vinda nas nuvens dos céus. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda de Jesus nos céus. Oriente, aonde que Jesus nasceu? Jesus nasceu no Oriente Médio. Vejam os áudios e que Deus abençoe a todas as nações e até o próximo vídeo. Primeiramente, também vejam nesse dia 18 de agosto de 2025, mais uma vez esse cajado que eu, Pedro, peguei na Rua dos Morros, no bairro Vila Nova, na cidade de Joinville, nesse dia 15 de agosto de 2022. E no dia 3 de agosto de 2025, quando deu o 21º dia de jejum, lá no país de Israel, onde eles relembram a destruição do primeiro templo e segundo templo de Jerusalém. Nesse dia 3 de agosto, quando o Pedro estava gravando lá no bairro Costa e Silva, aqui na cidade de Joinville, um templo romano,
Quando eu, Pedro, falei as profecias de Deus, que Deus destruirá a cidade de Roma em um dia, quando eu, Pedro, terminei de falar, Deus destruirá a cidade de Roma em um dia, no capítulo 18 de Apocalipse, os sinos da igreja romana começaram a tocar quando eu terminei de falar. Tudo é no tempo de Deus e tudo acontece no segundo, minuto, hora, dia, mês e ano que Deus quer. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo e ouçam o áudio. Nesse dia 18 de agosto de 2025, cidade de Joinville, bairro Vila Nova, país Brasil. Essa igreja, uma igreja católica romana, uma das filhas da mulher vestida de azul e vermelho, de Apocalipse 17. Onde Deus fala ali em Apocalipse 18, que Deus vai destruir a cidade de Roma. Deus vai destruir a cidade de Roma em um dia. Então eu, Pedro, vou pegar a rua Rui Barbosa novamente. Irei em sentido ao cemitério Dona Francisca. Pedro, vou pegar uma rua mais para frente e virar à esquerda. Esse é o templo, uma filha da mulher vestida de azul e vermelho, de Apocalipse 17, a cidade de Roma, onde Deus diz que destruirá a cidade de Roma num único dia, onde os marinheiros estarão de longe vendo a fumaça do seu incêndio e falando ai ai da grande cidade que estava ornada de ouro, pedras preciosas e coisas agradáveis, porque num só dia veio o seu juízo, escrito em Apocalipse 18. Aonde quando Deus destruir a cidade de Roma, não haverá também mais o barulho desses sinos, e se cumprirá Apocalipse 18. Eu, Pedro, descendo esse pequeno morro, onde é essa igreja pagã, em rumo à rua Rui Barbosa, virando à direita, indo para a rotatória, e virando à esquerda para a Dona Francisca, indo para o cemitério dos imigrantes. Hoje, 8, me perdoe, hoje não é 8, hoje é dia 3 de agosto de 2025, 9 de ave, de 5.785 no calendário judaico-babilônico.
Agora vejam nessa continuação desse vídeo, desse dia 18 de agosto de 2025, assuntos referentes à cidade de Pompeia, que Deus destruiu em 79 depois de Cristo. No momento da destruição de Pompeia pelo vulcão Vesúvio, em 79 depois de Cristo, o imperador romano era Tito. A erupção ocorreu durante seu curto reinado, que começou em 79 depois de Cristo e terminou com sua morte em 81 depois de Cristo. Embora a erupção tenha ocorrido após a morte de Jesus, não há uma relação direta entre os dois eventos. A destruição de Pompeia foi um evento natural, uma erupção vulcânica, enquanto a vida e morte de Jesus são eventos religiosos e históricos distintos. Resumo: 1. O imperador romano durante a erupção de Pompeia foi Tito. 2. A erupção ocorreu no ano 79 depois de Cristo. E 3. A morte de Jesus foi um evento anterior à erupção, mas não há relação direta entre os dois. A cidade de Pompeia fica a aproximadamente 230 quilômetros de Roma, de acordo com o Home 2 Rio. A viagem de carro leva cerca de 2 horas e 30 minutos, segundo o site www.pompeii-tickets.com, enquanto de trem, o tempo de viagem pode variar entre 1 hora e 47 minutos e 3 horas, dependendo da rota e tipo de trem utilizado. Para ir de Roma a Pompeia, você pode escolher entre 1. Carro. A viagem é relativamente direta, seguindo pela rodovia A1 e 45. 2. Trem. Existem opções de trens regionais e de alta velocidade, Frecciarossa e Frecciargento, que fazem a rota, com a possibilidade de conexão em Nápoles. E 3. Ônibus. Há ônibus diretos saindo da estação Tiburtina em Roma que levam até Pompeia, com tempo de viagem de cerca de 3 horas. Em 79 depois de Cristo, a cidade de Pompeia foi destruída por uma erupção devastadora do vulcão Vesúvio. A erupção lançou uma nuvem de gás superaquecido e detritos vulcânicos, que soterrou a cidade e matou grande parte de seus habitantes. Estima-se que entre 10.000 e 20.000 pessoas viviam em Pompeia na época. O que aconteceu em Pompeia? 1. Erupção. O Vesúvio entrou em erupção, lançando uma nuvem de cinzas, pedras e gases tóxicos sobre Pompeia. 2. Destruição. A cidade foi rapidamente coberta por uma espessa camada de detritos vulcânicos, que causou o colapso de muitos edifícios e matou a maioria da população. 3. Gases tóxicos. Gases tóxicos expelidos pelo vulcão, como dióxido de carbono, ácido sulfídrico e dióxido de enxofre, também contribuíram para a morte de muitos habitantes. 4. Desaparecimento e redescoberta. Pompeia permaneceu soterrada por séculos, sendo redescoberta no século XVIII. E 5. Moldes. Arqueólogos conseguiram criar moldes dos corpos das vítimas, capturando suas últimas expressões e posições, revelando detalhes sobre a vida na cidade antes da tragédia. O que aconteceu com os sobreviventes? 1. Fuga. Muitos habitantes conseguiram escapar e buscar refúgio em outras cidades próximas. 2. Reocupação. Alguns sobreviventes retornaram à cidade nos anos seguintes para tentar reconstruir suas vidas, vivendo entre os escombros. E 3. Integração em outras comunidades. Outros se integraram em comunidades de cidades vizinhas, como Puteoli, Pozzuoli, onde alguns estabeleceram novas famílias e negócios. Curiosidades. 1. Pompeia foi um próspero centro romano, com uma economia diversificada, incluindo agricultura, comércio e artesanato. 2. A cidade era conhecida pela produção de vinho e azeite,
e também pelo comércio de tecidos, cerâmicas e metais. 3. A erupção do Vesúvio não atingiu apenas Pompeia, mas também outras cidades próximas, como Herculano. E 4. O estudo dos corpos preservados em Pompeia, juntamente com os artefatos encontrados, oferece um vislumbre fascinante da vida cotidiana na Roma antiga. Pompeia não é uma cidade separada de Nápoles, mas sim uma comuna italiana na região da Campânia, próxima a Nápoles. Atualmente, Pompeia é um sítio arqueológico famoso pelas ruínas da antiga cidade romana que foi destruída pela erupção do Monte Vesúvio. A cidade moderna de Pompeia, com cerca de 25.000 habitantes, engloba o sítio arqueológico. Em resumo, Pompeia é uma comuna italiana que contém o famoso sítio arqueológico das ruínas da antiga cidade romana soterrada pelo Vesúvio, e está localizada próxima à cidade de Nápoles. Sim, está correto. O segundo templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos em 70 d.C., e cerca de 9 anos depois, em 79 d.C., a cidade de Pompeia foi soterrada pela erupção do vulcão Vesúvio. Detalhes. Destruição do segundo templo. Em 70 d.C., as forças romanas sob o comando de Tito sitiaram e destruíram Jerusalém, incluindo o templo, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Erupção do Vesúvio e Pompeia. Em 79 d.C., a erupção do Vesúvio cobriu Pompeia, Herculano e outras cidades próximas com cinzas vulcânicas, preservando-as em grande parte, mas também causando a morte de milhares de pessoas. Sim, o imperador romano Tito, conhecido por liderar a destruição do segundo templo de Jerusalém em 70 d.C., foi o mesmo imperador que governava Roma quando Pompeia foi destruída pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Ele ascendeu ao trono após a morte de seu pai, Vespasiano, em 79 d.C., e governou por pouco tempo, vindo a falecer em 81 d.C. Detalhes. 1. Destruição do templo. Tito, como general romano, liderou as forças que sitiaram e destruíram Jerusalém e seu segundo templo em 70 d.C. 2. Ascensão ao trono. Ele se tornou imperador em 79 d.C. após a morte de seu pai, Vespasiano, que havia sido proclamado imperador no tumultuado ano dos 4 imperadores, 69 d.C. 3. Erupção do Vesúvio. 2 meses após sua ascensão, o Monte Vesúvio entrou em erupção, destruindo Pompeia, Herculano e Estábia. 4. Outros desastres. Tito também lidou com um incêndio em Roma em 80 d.C., demonstrando generosidade ao fornecer ajuda para as vítimas. E 5. Morte. Tito morreu em 81 d.C., sendo sucedido por seu irmão mais novo, Domiciano. 1 Reis, capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi encontrar-se com o rei de Israel. O rei de Israel disse aos seus oficiais: "Vocês sabiam que Ramote Gileade nos pertence e que não estamos fazendo nada para tomá-la do rei da Síria?" Ele se virou para Josafá e disse: "Você gostaria de me acompanhar na batalha para recapturar Ramote Gileade?" Josafá respondeu: "Sem dúvida, conte comigo para o que for preciso. Minhas tropas são suas tropas, e meus cavalos, seus cavalos." Ele fez apenas uma ressalva: "Antes de qualquer coisa, consulte o Eterno a respeito do assunto." O rei de Israel reuniu cerca de 400 profetas e lançou a pergunta: "Devemos ir atacar Ramote Gileade ou não?" Eles disseram: "Vão! O Eterno a entregará nas mãos do rei." Mas Josafá insistiu: "Há mais algum profeta do Eterno aqui a quem possamos consultar?"
O rei de Israel disse a Josafá: Na verdade, há mais um, mas não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom a meu respeito. Só prevê destruição e calamidade. É Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: O rei não deve falar assim de um profeta. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais: Vá buscar Micaías, filho de Imlá. Enquanto aguardavam, o rei de Israel e Josafá estavam sentados no trono, vestidos em trajes reais diante dos portões da cidade de Samaria. Todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quenaaná, tinha feito um par de chifres de ferro e anunciava: Assim diz o Eterno, com esses chifres você ferirá os arameus até não sobrar nada. Todos os profetas clamavam: Amém! Ataque Ramote Gileade! É vitória na certa! O Eterno a entregará em suas mãos. O mensageiro que foi chamar Micaías disse ao profeta: Todos os profetas estão apoiando o rei. É bom que você também diga sim a ele. Mas Micaías disse: Assim como vive o Eterno, direi o que o Eterno disser. Quando Micaías se apresentou, o rei perguntou ao profeta: Então, Micaías, devemos atacar Ramote Gileade ou não? Ele respondeu: Vá em frente. É vitória na certa. O Eterno a entregará em suas mãos. O rei disse: Quantas vezes já pedi a você que falasse apenas a verdade para mim? Micaías disse: Então está bem. Já que insiste, lá vai. Vi todo Israel espalhado sobre os montes como ovelhas sem pastor. Ouvi o Eterno dizer: Esses não têm quem diga a eles o que fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos. O rei de Israel virou para Josafá e disse: Você viu? Eu não disse que ele nunca fala nada de bom a meu respeito. Só me dá notícia ruim. Micaías continuou: Não terminei ainda. Ouça a palavra do Eterno. Vi o Eterno em seu trono, e todos os anjos do exército celestial ao seu redor, à direita e à esquerda. O Eterno perguntou: Como poderemos enganar Acabe para atacar Ramote Gileade? Alguns diziam uma coisa, outros diziam outra, até que um anjo deu um passo à frente, pôs-se diante do Eterno e disse: Eu o enganarei. O Eterno perguntou: De que maneira você o enganará? O anjo respondeu: É fácil, farei que todos os profetas mintam. O Eterno disse: Se você acha que consegue enganá-los, vá em frente e seduza-o. E foi o que aconteceu. O Eterno pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes seus profetas. Mas foi o Eterno que decretou essa calamidade. No mesmo instante, Zedequias, filho de Quenaaná, deu um murro no nariz de Micaías e disse: Desde quando o Espírito do Eterno me abandonou e se apossou de você? Micaías disse: Você logo saberá. Você descobrirá quando estiver apavorado, procurando um lugar para se esconder. O rei de Israel disse: Levem Micaías daqui. Entreguem-no a Amon, juiz da cidade, e a Joás, filho do rei, com este recado: O rei mandou pôr este homem na cadeia. Ele deve ser tratado com pão e água até que eu volte em paz. Micaías disse: Se você voltar inteiro, é porque não sou o profeta do Eterno. Disse ainda: Quando acontecer tudo isso, ó povo, lembre-se de quem vocês ouviram isso. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Use seu traje real. Eu vou me disfarçar e entrar na guerra. E o rei de Israel entrou disfarçado na guerra.
O rei da Síria tinha ordenado aos 32 comandantes dos carros de guerra: Não se preocupem com os soldados, quer sejam fortes, quer fracos. O alvo de vocês é o rei de Israel. Quando os comandantes dos carros viram Josafá, disseram: Ali está ele, o rei de Israel! E foram atrás dele. Mas Josafá gritou, e os comandantes perceberam que estavam perseguindo o homem errado. Desistiram de persegui-lo, porque não era o rei de Israel. Naquele momento, um soldado lançou uma flecha sem alvo específico contra o exército, e ela atingiu o rei de Israel nas juntas de sua armadura. O rei disse ao condutor do carro: Dê meia volta! Tire-me daqui, porque estou ferido! A batalha foi intensa o dia inteiro. O rei assistia ao combate escorado no seu carro. Ele morreu naquela noite. O sangue do ferimento formou uma poça no carro. Ao pôr do sol, ouviram-se gritos entre a multidão: Vamos embora! Voltem para casa! O rei morreu! O rei foi levado para Samaria e ali foi sepultado. Os soldados levaram o carro dele no tanque de Samaria, no qual as prostitutas da cidade se banhavam, e os cachorros lamberam o sangue do rei, como o Eterno tinha anunciado. O restante da vida de Acabe e tudo o que realizou, a construção do palácio de marfim, as cidades que fundou e o sistema de defesa que construiu, estão registrados nas crônicas dos reis de Israel. Ele foi sepultado no túmulo da família, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele continuou nos caminhos de seu pai Asa, sem se desviar, e agradou ao Eterno. Mas não eliminou os altares das religiões pagãs que promoviam a prostituição. O povo continuou orando e oferecendo sacrifícios nesses altares idólatras. Ele mantinha um bom relacionamento com o rei de Israel. O restante da vida de Josafá, tudo o que realizou e suas guerras, estão registrados nas crônicas dos reis de Judá. Ele também eliminou os prostitutos cultuais deixados por seu pai Asa. Durante seu reinado, Edom não tinha rei, apenas um governador. Josafá construiu navios de alto mar para trazer ouro de Ofir, mas os navios nunca chegaram lá. Naufragaram em Ezion-Geber. Na época, Acasias, filho de Acabe, propôs juntar os marinheiros de Josafá com os de Acasias, mas Josafá não concordou. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi, seu antepassado. Seu filho Jeorão o sucedeu. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Ele reinou 2 anos em Israel. Cometeu muitos pecados diante do Eterno, seguindo os caminhos de seu pai e de sua mãe, e também de Jeroboão, filho de Nabate, que levou Israel a viver em pecado. Ele provocou a ira do Eterno, o Deus de Israel, sacrificando nos altares de Baal. Foi pior que seu pai. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000,
e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E, se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós trocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se a cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zerera, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara e também ao Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim tomaram-lhes as águas até Bet-bara e o Jordão, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram aos midianitas,
e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Junta ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junta ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria.
com fogo, 300 que obedecem, 300 corações.